Konnichiwa, Annyeonghaseyo, Ni hao, good afternoon e buenas tardes. Bem-vindos à Atomy Global. Hoje eu vou fazer a explicação da empresa. Meu nome é Ronaldo Tetsuya Saito. Pode me chamar de Ronaldo ou de Tetsuya. Ou para pessoas mais íntimas, no passado, meus amigos de infância podem me chamar de Ted também. Eu vim do Brasil. Eu nasci no Brasil, né? Meus pais são japoneses e já de indas e vindas aqui no Japão. Já tenho 20 anos, mais de 20 anos aqui no Japão. Como eu disse, meu nome é Ronaldo. Vocês devem conhecer vários Ronaldo assim que é famoso. E eu, como brasileiro, eu adoro jogar futebol, né? E sou corintiano. Só que no Brasil, por mais que eu gostasse de jogar futebol, como brasileiro já tem a cultura de jogar futebol, eu não era muito bom no futebol, né? Porque os brasileiros são muito bons. Só que, quando eu vim aqui para o Nihon, eu descobri por que esse meu nome é destinado como Ronaldo. Porque Ronaldo, você sabe que tem Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo. Mas quando eu vim no Japão, eu joguei com os japoneses aqui da minha fábrica, e eu vi realmente que eu sou o Ronaldo Fenômeno, jogando futebol. Não porque acho que eu melhorei no meu futebol, só que acho que o japonês, como gosta de jogar beisebol, é mais com a mão, né? E o brasileiro, como jogava, sempre já nasce jogando futebol, então... aqui no Japão eu vi que eu sou, com o pessoal que jogava com o japonês, eu me senti verdadeiro. Ô Ronaldo, toca a bola, Ronaldo, sugoi, né, sabe? E eu me senti verdadeiro Ronaldo, né? Hoje vou fazer a apresentação da empresa e eu conheci a Atomy através de uma amiga que eu conheci já há 10 anos, né? Mais de 10 anos na verdade. Ela trabalhou comigo na fábrica e quando eu conheci ela era mãe de 2 filhos e estava esperando um neném na barriga, né? E ela trabalhava comigo e nessa fábrica onde eu trabalhava, eu dava bastante sangue na fábrica, né? Então eu era responsável pelo setor. E essa menina era mãe de família, tinha o cabelo comprido e ela chegava assim, ela sempre procurava o serviço, assim. Ela terminava o serviço e falava, ô Ronaldo, o que tem que fazer, sabe? Ela era bem dedicada. E essa pessoa que me chamou da primeira vez para fazer a Atomy. Só que eu falei, não, essas coisas de vender produto, de ficar passando máscara assim no rosto, cosmético, né? Eu acho que não é muito pra mim, né? Só que ela começou a desenvolver, segundo, terceiro mês, ela veio de novo, né? Me chamar sobre a Atomy e ela falava, nossa, a Atomy é sugoi, sabe? É fantástico, é incrível. Só que, eu falei, é bom, mas eu não estou muito interessado, então eu não dava ouvido. Mas como ela falou assim, eu fui cadastrado assim, meio que não recomendo a ninguém, mas ela falou assim, põe pelo menos o seu nome, né? Deixa cadastrado, deixa posicionado. Ela meio que me obrigou, né? E como eu confiava nessa pessoa, não é que eu confiava na empresa, né? Eu confiava muito nessa pessoa. Então eu falei, então eu vou ajudar a minha amiga, né? Nessa empresa. Só que depois de 1 ano, só fiquei cadastrado, eu não chamei ninguém porque ainda não conheci a empresa. E em agosto do ano passado, eu sentei aqui na frente. Quando eu vim aqui no seminário, eu falei, nossa, essa empresa é fantástica, sabe? Eu tô dentro, eu mergulhei realmente na empresa.
eu gostei muito da filosofia, do plano de marketing, da empresa mesmo, né? E até reclamei para ela, porque eu falei, nossa, por que você não falou logo, né? Sobre esse plano de marketing, sobre a empresa, né? É porque, na verdade, ela tentava falar para mim, só que eu não dava ao vivo, não dava ouvido, né? Só que chegando aqui no seminário, eu vi realmente o tamanho da visão que é a empresa, e eu também vi que qualquer um pode ter essa chance, essa oportunidade, né? De crescer nessa empresa, porque depois de um ano que ela me chamou, essa pessoa que era apenas mãe de família, trabalhava na fábrica, depois de um ano, a mudança dela foi incrível, o crescimento e das pessoas também que já estavam na empresa, né? Essa transformação que a empresa fornece, eu acho que esse é o maior tesouro que essa empresa pode proporcionar para todos aqui, né, presente. Não só os produtos, que é bom, mas essa mudança pessoal, né? Esse crescimento pessoal e esse caminho que vai levar todos para o sucesso. Então, eu vou falar da empresa, porque para vocês começarem a trabalhar, vocês têm que conhecer a empresa, né? E como vai chamar as pessoas também para trabalhar aqui na empresa. Então, aqui eu acho que tem bastante gente que é da primeira vez, né? Quem, por favor, pode levantar a mão. Quem é a primeira vez que vem aqui? Uau, tem bastante gente. É muita responsabilidade passar a empresa para vocês. Eu vou tentar passar com muito orgulho, da melhor forma e a forma mais simples para todos vocês sobre essa empresa, tá ok? A empresa é Atomy, o nome da empresa é Atomy Limitada, né? Foi fundada em 1º de junho de 2009 pelo fundador, esse fundador incrível que a Suzana falou, Park Han-gil. Ela tem na venda global em 2020 1,73 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? É uma empresa realmente só vem crescendo. E se quiser saber em ienes, você multiplica, coloca mais 2 zeros, que vai dar 173 bilhões de ienes. E em membros cadastrados já tem 15 milhões de pessoas no mundo todo, né? E tem cerca de 650 pessoas. Essa parte eu achei um pouco pequeno, mas vocês vão entender por que só tem 650 funcionários da Atomy mesmo, né? E no total já tem 23 países e vai fazer abertura ainda no mundo em 24 países. Então eu vou falar um pouquinho da história da Atomy, né? Ele começou em 2009 na Coreia e no próximo ano, em 2010, ela entrou nos Estados Unidos. E para uma empresa crescer fora do país e ainda mais nos Estados Unidos, que é um país bem rigoroso, que tem bastante concorrência, eu acredito que tem que ter produtos de qualidade e preços também tem que estar junto com preços justos, senão é difícil conseguir entrar no país e se dar bem, né? E nos Estados Unidos ela cresceu e logo no ano seguinte ela entrou em 2011 aqui no Japão. E como vocês sabem, 2011 foi a época que teve aquele tsunami, né? O Jishin, o terremoto. E mais uma vez a Atomy provou que mesmo com esses problemas ambientais não afeta na venda ou na venda dos produtos. Por quê? Porque os produtos da Atomy produtos de uso diário, né? De necessidade diária. Então, por mais que tenha esse negócio de tsunami, ou agora que está tendo a pandemia, né, de corona, muitas empresas estão fechando. A empresa Atomy só vem crescendo porque os produtos dele é diário e a venda é por internet. E hoje em dia todo mundo procura comprar pela internet, né? E não quer muito sair de casa, né?
Então ela só vem crescendo. E em 2011 abriu então no Canadá, no Japão, e esse 2014, 2015, 2016, 2017, você vê que já é países mais pobres, né? Não é só nos países desenvolvidos que as pessoas têm dinheiro economicamente poderoso que os produtos vendem. Mas como a Atomy tem esse produto de qualidade absoluta e preço absoluto, então não importa se o país seja subdesenvolvido ou pobre, a Atomy também vai estar vendendo esse produto e as pessoas vão estar gostando e vão estar comprando também dentro da empresa. E ano passado, em 2020, que foi um estouro realmente, foi na Índia, Hong Kong, Colômbia e China. E a Índia e a China é um dos países mais populosos do mundo, né? Então, no ano passado, realmente, a Atomy cresceu, eu acho que até dobrou, né, em número de membros. E esse ano, em 2021, já abriu em 5 países, né? Mês passado, retrasado, abriu no Cazaquistão e Quirguistão. E abrindo nesse Reino Unido, ali na Europa, ele deu chance também para mais 10 países que também são os vizinhos, né? Que eles também vão poder ter os produtos, que é Espanha, Portugal, França, Itália. Tem bastante países também que podem estar desenvolvendo a Atomy graças a essa abertura do Reino Unido. Países em pré-margem. O que eu falei são os países que já estão funcionando. E agora tem países em pré-margem, ou seja, os países que ainda vão abrir, né? Já tem 24 países. Eu deixei grifado o meu país, né, o nosso país, que é o Brasil em amarelo. E o Brasil já não é mais 90%, será que vai abrir mesmo no Brasil? Já é 100% de certeza que vai abrir no Brasil. Já tem dias contados e já tem um lugar físico, né? Um escritório físico corporativo da Atomy, que fica ali nas Nações Unidas. Já tem um presidente também, só falta agora dar o start no Brasil. E abrindo no Brasil, esses países em vermelho, que tem bastante latino aqui, Peru, Paraguai, Argentina, Bolívia, Chile, também vão estar abrindo logo depois, após a abertura do Brasil. Aqui são números, né? Números são fatos. Então, não dá para enganar sobre números. E você vê o crescimento realmente da esquerda, que é do ano 2009, que foi a fundação, até o ano do ano passado, 2020, ela só vem crescendo. E ano passado, várias empresas quebraram, né, por causa da pandemia. Só que a Atomy, mesmo assim como é venda por internet e são produtos de uso diário, ela só vem crescendo. Então, eu vou falar um pouco agora por que a Atomy cresce tanto, né? É a empresa, o plano, o segredo, né, do crescimento dos produtos. A Atomy, quando eu entrei nessa empresa, eu entrei por causa da filosofia, por causa da minha amiga, por causa da filosofia e por causa do plano de marketing. Só que, quando você começa a conhecer os produtos da Atomy, aí vocês vão ficar impressionados na qualidade dos produtos, né? E são os produtos que você vai utilizando assim, e não é aquele produto que você utiliza que nem no supermercado. É aquele produto que você usa uma vez e fala, nossa, esse produto é o melhor que eu já usei até hoje na minha vida. E vai acontecer com muita gente, ainda as pessoas que não experimentaram esse produto, porque vocês vão ter realmente esse orgulho, né, dos produtos da empresa. Em cima do slide tem suplemento, e eu pensava que era só cosmético e suplemento, né? Mas tem vários produtos na Atomy. Tem o skincare, que é a segunda camada, tem o de cabelo e de corpo também. Tem produto de casa, né, de limpeza, o detergente é muito bom, o amaciante é ótimo, é muito cheiroso, o de comida, e também tem roupas também na Atomy. E como é que então funciona essa empresa, né? O que a gente tem que fazer?
quem que vende, quem que compra, a Atomy seria uma distribuidora, né? Que nem, eu acho que muitas das pessoas aqui já fez compra pela Amazon, pela Rakuten, pela Alibaba. Você vai ter um site de compra, você vai entrar ou pelo celular ou pela internet, ou onde tiver internet, vocês vão estar podendo entrar na loja virtual, você escolhe o produto, você põe no carrinho. A Atomy seria uma distribuidora, uma plataforma de negócio online, onde você tem uma loja com redes espalhadas no mundo inteiro, onde você ganha porcentagem das vendas globais através desse sistema. E tudo isso gratuitamente, né? Onde vocês iriam ganhar essa loja? Amazon é uma ótima distribuidora também. Só que o presidente da Amazon jamais iria dar uma loja virtual gratuito com até chance de 35% de toda a venda global. Isso, o fundador teve essa ideia de dar chance para todas as pessoas, né, terem essa loja virtual e ter esse ganho global, né, de até 35%. Eu achei assim incrível da primeira vez que eu escutei sobre essa empresa. Se a Atomy não fabrica nada, quem são os fabricantes da Atomy, né? Quem são esses parceiros da Atomy? Eu vou falar de duas principais empresas que fazem essa parceria, só que na Atomy tem muito mais parceiros de trabalho. Do lado esquerdo tem essa CAERI. A CAERI seria o Instituto Nacional de Pesquisa Atômica da Coreia. É um instituto governamental. O governo coreano investe todo esse dinheiro para melhorar a economia, o bem-estar e a saúde da população, né? Então a Atomy não precisa pagar um centavo para ficar custeando e patrocinando esse instituto de pesquisa. E esse de baixo, e a CAERI, ela é número 1 em biotecnologia do mundo. É a número 1 mesmo do mundo. E em tamanho, ela é segundo lugar, só perde para a NASA. E aqui embaixo tem a Komar Coreia. Ela é o que faz os produtos, é o fabricante da Atomy, né? Quem faz esse estudo é a CAERI, e quem fabrica os produtos é essa Komar. E quem seria essa Komar? Essa Komar é uma multinacional que já tem 9 países, já tem mais de 100 anos de história, e ela é responsável por 60% de toda a venda global, né, do mundo, né? Então todos os cosméticos, assim, suplementos, produtos farmacêuticos que vocês conhecem, toda a prateleira, que é famoso, como a Chanel, a Shiseido, que são realmente produtos de qualidade. Se você pegar a caixa desses produtos e ver quem fabricou, essa Komar Coreia é a fabricante. É a mesma empresa que vai fabricar os produtos da Atomy. Então você já vai ver que realmente os produtos vão ser de qualidade e também com um preço absoluto, né? Então, vocês tendo esses dois parceiros de trabalho, com certeza eles já pesquisaram para fazer essa parceria com a Atomy, né? Então eu ficava assim, será que eu posso entrar nessa empresa, né? Será que os produtos é bom? Então com essa parte, vocês podem ficar tranquilo, porque é uma empresa que já pesquisou antes de estar fazendo essa parceria, né? E por que o preço sai barato? É porque ela não tem intermediária, ela liga o fabricante ao consumidor. O consumidor seria nós, né? E não tem gastos com depósito também, estabelecimentos e revendedores. E não precisa fazer propaganda também. E toda essa gestão de funcionário, eles tentam gastar o menos número de funcionário possível, né? Isso também faz com que diminua o custo dos produtos. Por isso que eles conseguem fazer os produtos baratos. Ele também não ganha por unidade, ele vende em massa, né?
por isso faz quantos produtos. Esse seria o crescimento da Atomy, né? Ele tem esse sistema Mastige, essa estratégia Mastige. O que seria essa estratégia Mastige? Seria junção de duas palavras, massa mais prestígio. Massa seria grande população, né? E esse prestígio seria qualidade de prestígio. Ou seja, vou dar um exemplo de um produto que é caro, que todos conhecem aqui do Japão, que é Shiseido. O produto realmente é com grande qualidade, né? Só que para vocês comprarem esse produto, a maioria da população, seja da média para rica, né? Para média ou alta, porque é caro realmente. Só que o fundador da Atomy, ele usa esse conceito Mastige, ou seja, é qualidade absoluta por preço absoluto. Ele tenta pegar grande massa, grande população, todas as pessoas, não importa se ela é rica ou pobre ou de classe média, elas vão estar podendo usar produtos de qualidade, prestígio, né? Qualidade de prestígio. E ele também tem a estratégia GS, que é abastecimento global de vendas globais. Ela cresce no mundo todo, não só no Japão, na Coreia. Onde estiver a Atomy, ele vai estar crescendo. Essa máscara que vocês estão usando hoje da Atomy, eu adoro realmente. Você sente a qualidade dos produtos da Atomy. É feito no Taiwan, só que é vendido em qualquer lugar do mundo. Ela não machuca a orelha, ela não pinica o nariz. Quando você sente aqui na pele, você vê o orgulho realmente de estar usando o produto da Atomy, porque é realmente com grande qualidade. Então, eu falei um pouquinho da empresa, só que eu não poderia deixar de falar do plano de marketing, porque é graças a esse plano de marketing que eu falei, nossa, eu estou dentro, né? Como que então faz para entrar na Atomy, como faz para cadastrar, como faz para ganhar dinheiro? Esses 3 primeiros itens aqui, você entra na Atomy, você vai ganhar uma loja virtual, sem taxa de cadastro. Você vai ganhar essa loja virtual que você pode ganhar até 35% de toda a venda global e dentro dessa loja já vai estar com os produtos e você pode estar fazendo a compra também. Então você pensa, não precisa pagar nada? Primeira coisa que eu pensei também na hora, se eu não preciso pagar nada, então todo mês eu tenho que estar comprando ou ter alguma mensalidade, sabe? Na Atomy não tem essa obrigatoriedade, é livre-arbítrio. Vocês só vão comprar os produtos se realmente vocês gostarem e cada vez que vocês começarem a utilizar e experimentar os produtos, vocês vão ver realmente se o produto é bom. A única coisa que eu recomendo já que vocês vão ter a sua loja virtual, vocês vão ser dono do seu próprio negócio. Então, em vez de comprar do supermercado, acabou o shampoo, acabou a escova de dente, você troca apenas, não é investimento, você apenas vai trocar o produto, deixar de comprar no supermercado e comprar o produto da Atomy. Quando você comprar, aí sim que vocês vão começar a gostar, e é isso que a gente faz, né? É criar uma rede de consumidores, umas pessoas que vão gostar do produto e vão desenvolver o negócio. E você não vai ganhar nada por apresentação. E como que ganha dinheiro então, né? Seria esse pontos acumulativo. Você começa esse negócio e todo produto tem a sua pontuação, tá, ok? Agora eu vou pro meu manual aqui, porque é mais fácil de desenhar e explicar. Eu vou desenhar aqui. Você entra no negócio aqui, você gostou dos produtos, é de graça, você vai querer falar para as outras pessoas. É isso que aconteceu comigo, né? E esse plano de marketing é binário, tem 2 lados. Você vai chamar as pessoas do seu lado esquerdo e do seu lado direito também. E as pessoas vão estar entrando no seu negócio. Primeiro que eu chamei foi meus amigos, né? Meus amigos e a minha família, eu fui colocando do lado direito. E elas também experimentando os produtos, é de graça, eles também vão gostar, eles também vão colocando as pessoas. E isso é sem limite de profundidade. Ou seja, meus amigos, minha família também colocando as pessoas, a rede vai crescendo e cada produto que elas comprarem na loja virtual,
vai ter essa pontuação. Eu vou dar um exemplo desse Absolute, que é o top da Atom. Uma pessoa comprando esse produto, não importa onde esteja, se estiver abaixo de você, ela comprou 130 mil PV, essa pontuação sobe igual para todo mundo. Esse lado também é igual, é sem limite de profundidade. Pode ser aqui que a pessoa comprou, ou aqui embaixo, essa pontuação é compartilhada para todo mundo até chegar a você. E eu vou colocar. E como é que faz esses fechamentos? Esse é um dos ganhos da empresa. Seria 3 pessoas fez a compra aqui, seria 390 mil. E 3 pessoas fez a compra aqui também desse produto, dá 390 mil. Você soma e você tem na sua loja pessoal. Esse seria o ponto pessoal. As compras que você faz na sua loja, pontos pessoais. Você tendo esse pontuação de 300 mil na sua loja e subindo 300 mil, que nem está aqui no gráfico, na esquerda e 300 mil na direita, você pode ganhar o bônus de 6 mil ienes. Esse daqui é diariamente, tá? Mas como a sua rede vai estar crescendo, porque isso aqui é multiplicação, isso aqui não é soma, né, das pessoas. Você começa o negócio, você coloca 5 pessoas, e essas 5 pessoas também colocam 5 pessoas, então naquele mês você já vai ter 25 pessoas no seu grupo. E você coloca mais 5 pessoas, cada um coloca 5 pessoas, já é 125 pessoas. E no próximo mês, cada um colocando 5 pessoas, já passa 625, e no próximo você já vai ter, se todo mundo fizer isso do grupo, porque já não é mais a sua força, é a força do grupo, né? E acontece bastante nas equipes. Aqui já em 4, 5 meses já dá 3 mil pessoas. Ou você vai colocando as pessoas aqui na sua rede, e vai entrar uma pessoa que vai entender do negócio, que tem bastante contato e vai levar isso até a sério. Faz isso. Não é você que vai fazer o negócio crescer. É essa pessoa, em um mês, em 3 meses, uma pessoa aqui que entrou aqui no Brasil, ela colocou mais de 2 mil pessoas. Com uma pessoa. E não fui eu que coloquei essas pessoas. É alguém da equipe que vai estar apresentando e faz o negócio crescer. E toda essa pontuação que essas pessoas comprarem na loja, não importa se é no Japão, no Canadá, na China, no Peru, no Peru ainda não abriu, nos Estados Unidos, essa pontuação, como é global, ela vai estar subindo. Esse lado também é igual. Esse lado tem apresentação das apresentações, entrou uma filipina na linhagem, que colocou pessoa dos Estados Unidos e também está fazendo as coisas acontecerem. Já não é a minha força, né? É a força desse plano de marketing que faz as coisas acontecerem e todo mundo ter essa chance, essa oportunidade, graças a esse plano de marketing que eu achei. Quando eu olhei, eu falei, nossa, é muito fácil esse negócio aqui, né? Todo mundo vai ter esse sucesso, né? Só que eles têm esse limite de ganho, né? Esse limite de ganho seria esse último item aqui de baixo, que seria subindo 50 milhões da direita e 50 milhões da esquerda, ele vai estar tendo essa bonificação diária de 120 mil ienes. Esse daqui é ganho diário, tá? Entrou 120 mil ienes na conta, zero do lado direito, zero do seu lado esquerdo, só que a sua pontuação pessoal, ela só acumula, ela é vitalícia, então ela vai continuar crescendo. E além desse bônus de ganho diário, tem esse bônus de título também, né? Bônus promocional. E esse bônus de título é que nem na fábrica, né? Você vai conquistando, tem líderes, tem responsável do setor, e aqui na Atomy também a gente fala título. E quem pega esse primeiro título de Selling Master, fazendo esse movimento de 2 milhões e 500 mil e 2 milhões e 500 mil na direita e na esquerda, naquela quinzena, ela vai ganhar 40 mil ienes, mais ou menos 2 mil reais. E além do dinheiro, ele pode estar ganhando esses produtos também, na primeira vez que ele bate o título, que seria 4 passos, DFM e Absolute. O segundo título seria esse de 80 mil ienes, seria 4 mil reais,
E também, batendo da primeira vez, são esses itens de baixo, que além de ganhar os produtos, você pode escolher se é computador ou iPad, tá? Eu vou pular assim, que eu acho que a maioria das pessoas vão entrar no negócio por causa, pelo menos, eu acho que eu entrei na empresa com essa função de virar Imperial Master. E da primeira vez que você bate esse título de Imperial Master, é esse item de baixo, que vai ser 100 milhões de ienes, e você, além do dinheiro, você ganha 4 passagens para a Europa, e mais os dinheiro também. Então, na Atomy, qualquer um tem a chance de estar crescendo ou gasta esse plano de marketing, né? Já não era a sua força, é alguém ali que entendeu que faz o negócio crescer. E o maior, assim, que eu tenho orgulho dessa empresa é esse crescimento pessoal, né? Que as pessoas vão se transformando e vão crescendo pessoalmente, graças a esse chacum, esse apreciar o espírito, gerenciar o pensamento, ter fé, servir humildemente. Essa é a filosofia da empresa que faz essa mudança das pessoas e o crescimento da pessoa. E as pessoas que ainda não entraram na Atomy, eu acredito que só tem 2 motivos que eles não entraram na Atomy. É porque não conhecem ou porque não explicaram direito sobre essa empresa. Porque todo mundo que você explicar direitinho, é só uma chance, não há risco, não há danos para ninguém. Você pode estar chamando qualquer pessoa gratuitamente e você só vai dar essa chance deles experimentarem os produtos de qualidade e também eles poderem ter essa liberdade financeira dedicando nessa empresa. Tá ok? E tudo que eu faço também aqui na empresa é por causa que é por 3 gerações. Tudo que você fez aqui na empresa, você vai poder deixar para o seu filho e para o seu neto. E todo o sistema também da empresa, como esse sistema aqui é gratuito, e a gente também tem sistema em português, né? Que o grupo também tem online, e é só você nem precisa conseguir explicar direito a empresa, mas alguém do grupo já tem esse sistema pronto, então é só estar convidando num lugar como esse, ou colocando via Zoom também, que a pessoa que entende bem do negócio pode estar fazendo essa explicação, né? Ok? Acabou o tempo, primeira vez, mas eu espero que tenha passado um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E muito obrigado e sucesso, sucesso, sucesso para todos. Atomy Color Food Vitamina C, um suplemento maravilhoso da Atomy. Por que tomar vitamina C? O nosso corpo, ele não produz vitamina C e é solúvel em água. O corpo, ele não consegue estocar a vitamina C. Quando pensamos na vitamina C, pensamos em imunidade, mas a vitamina C, ela é essencial para várias funções do nosso corpo. Por exemplo, na produção de colágeno, ajuda na absorção de ferro e atividade antioxidante. Por que a vitamina C é tão essencial para o nosso corpo? Ela evita o envelhecimento da pele, combate inflamações, auxilia na formação e saúde de vasos sanguíneos, cartilagens, músculos e colágenos dos ossos, protege as células contra os efeitos dos radicais livres, reduz cansaço e fadiga, auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares. Em 1988, lá na Califórnia, eles lançaram uma campanha 5 Day com o apoio do Instituto Nacional do Câncer e espalhou pelos Estados Unidos em 1991, recomendando às pessoas a comerem por dia pelo menos 5 tipos de frutas e verduras de cor branca, preta, verde, vermelho e amarelo. Tudo isso para estar ajudando numa boa alimentação a todas as pessoas.
E a vitamina C da Atomy, ela consiste de 2 frutas vermelhas e 5 amarelas. Ela é totalmente natural, não contém corantes, conservantes, açúcar e glúten. Nós podemos ver aqui as frutas que são compostas na vitamina C, que é a manga, tangerina, tem o cabotiá, tem o cogumelo meximacobu, o açafrão, o morango e a romã. É recomendado para as pessoas que querem um suplemento de vitamina C. Como eu falei no início, o nosso corpo ele não produz vitamina C. Por isso, a importância de nós estarmos suplementando uma vitamina na nossa alimentação. Para pessoas que querem um suplemento delicioso e conveniente, porque ele é muito prático, ele vem em sachês, então você pode levar no seu trabalho, quando você sair, quando você estiver na sua casa estudando, ele é muito prático. É recomendado para pessoas com dietas que consomem muita carne, para pessoas que não ingerem frutas e vegetais e para pessoas que precisam para a ingestão de nutrientes que ajudam a absorção de ferro, para atletas que consomem muita energia física, para os trabalhadores com longas horas de trabalho e para também pessoas que querem proteger seus corpos dos radicais livres que danificam as células. O seu valor é de 2.225 ienes e o seu PV é de 6.000. Eu super recomendo esse suplemento de vitamina C. Eu tomo ela todos os dias. Ela é muito saborosa e com certeza está auxiliando em muitas funções do meu corpo. Eu recomendo para cada um de vocês este maravilhoso suplemento.